No Saber Direito desta semana, o tema é o direito anticorrupção. Você vai conhecer a teoria geral, a nova lei de improbidade administrativa e questões que envolvem corrupção nas eleições. As aulas são com o professor Igor Pinheiro. Olá pessoal, vamos dar seguimento aqui ao estudo do sistema anticorrupção. Meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor de justiça no estado do Ceará e vamos trabalhar agora a lei de improbidade administrativa com as 192 modificações formais promovidas pela Lei 14.230/2021. Vejam, a tutela da probidade administrativa, ela acontece em um nível constitucional, em primeiro lugar, a partir do que dispõe o artigo 37, parágrafo 4º, segundo o qual os atos de improbidade importarão, e é importante dizer isso, importarão no imperativo, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a obrigação de reparar o erário, sem prejuízo das sanções de natureza constitucional, penal, civil, administrativa e nos termos da lei. Ora, este comando constitucional deixa bem clara algumas premissas que nós precisamos levar para o estudo mais à frente. Em primeiro lugar, quis o Constituinte de 1988 que a tutela da probidade se desse em múltiplas vias e não somente em uma. O Constituinte disse que você vai punir no civil, vai punir no criminal, vai punir no administrativo e vai punir também no eleitoral. Não há possibilidade do legislador, sob pena de inconstitucionalidade, furtar qualquer destas tutelas para priorizar somente uma. Se assim o fizer, estará incorrendo em inconstitucionalidade. Vejam, senhores, que existem diversas leis que tratam desta punição dos atos de improbidade. Se usa bem público para finalidade política eleitoral, nós temos a lei das eleições, que traz as chamadas condutas vedadas em ano eleitoral, trazendo sanção de multa, trazendo sanção de perda de cargo, mandato ou função. Se pratica o desvio de dinheiro público para finalidade eleitoral, pode praticar o crime de peculato e também o ato de improbidade. Essa premissa é fundamental. Por quê? O direito penal não pode ser transformado em prima ratio. Aliás, é princípio básico da ciência criminal que o direito penal é última ratio. Ele só é chamado a intervir quando os demais ramos do direito não são suficientes. Mas nós vamos ver mais à frente que existem situações que atos claramente violadores da probidade administrativa não são mais puníveis a título da lei de improbidade e só encontram tutela penal, desvirtuando a natureza de última ratio do direito penal. Além disso, existem situações em que se pune somente com multa e obrigação de reparar o erário, quebrando a lógica do piso sancionatório mínimo trazido pelo artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Então vejam, as senhoras e os senhores, a tutela da probidade começa na Constituição Federal. Aliás, é sempre importante lembrar que violar a probidade administrativa é crime de responsabilidade do presidente da República, segundo diz o artigo 85, inciso 5º, sujeitando o mesmo à cassação de seu mandato no julgamento político do impeachment perante o Poder Legislativo. Isso fica para um capítulo mais à frente que nós vamos poder falar. Mas vejam, os atos de improbidade que dizem respeito ao mau uso das prerrogativas públicas que são outorgadas aos agentes públicos, elas
incidem sobre todo e qualquer agente público. A única exceção, à luz da jurisprudência do STJ, diz respeito ao presidente da República. Diz o STJ que, no caso específico do chefe do Poder Executivo Federal, ele está submetido somente ao chamado crime de responsabilidade regulamentado pela Lei 1079 de 50, que segue tramitação específica perante o Poder Legislativo. Os demais agentes públicos, desde governador até o mais humilde servidor de uma prefeitura, está submetido à lei de improbidade administrativa e ainda que seja um político, um vereador, um prefeito, um governador, um deputado federal, um deputado estadual, um senador, ele pode ser processado conjuntamente com um crime de responsabilidade. Isso, inclusive, é objeto de repercussão geral, já decidida pelo STF no tema 576, em que se assentou a independência das instâncias para atos de improbidade e crimes de responsabilidade, tá bom? Então, isso é importante para que nós vejamos exatamente essa perspectiva multissetorial dos atos de corrupção e principalmente daqueles que violam a probidade administrativa, ok? Muito bem, lembrando a vocês que os crimes de responsabilidade, que são os atos análogos aos de improbidade, mas julgados na seara política, são regulamentados pela Lei 1079 de 50, no caso de presidente da República, de ministros de Estado, de ministros do Supremo Tribunal Federal, de procurador-geral da República, de procurador-geral de Justiça e assim sucessivamente. Nós temos o Decreto-Lei 201/67, que no artigo 4º trata dos crimes de responsabilidade de prefeitos e no artigo 7º dos crimes de responsabilidade dos vereadores dos municípios. Lembrem os senhores também que os crimes de responsabilidade, à luz da súmula vinculante 46, são de competência legislativa privativa da União. Ora, isso significa dizer, portanto, que Constituição do Estado, que lei orgânica de município, que regimento interno da Câmara Municipal não podem dispor sobre penas, atos e processo dos crimes de responsabilidade. E isso tem gerado muita discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, inclusive. Há diversas reclamações ajuizadas perante a Corte com liminares proferidas por vários ministros, suspendendo e posteriormente anulando o afastamento de prefeitos determinados pelas câmaras municipais com base em dispositivos estaduais ou municipais. A partir da fixação do entendimento da súmula vinculante 46, que dá somente à União o poder para legislar sobre a matéria, qualquer disposição semelhante ao rito traçado pelo legislador federal não possui validade e, se for invocado, vai dar ensejo à nulidade. Isso é fundamental para evitar, muitas vezes, que uma pessoa culpada saia absolvida ou consiga protelar a sua punição simplesmente por um erro formal ou mesmo meramente voluntarista das partes que querem resolver sobre as normas de direito. Então, atenção à súmula vinculante 46, que trata dos crimes de responsabilidade, sua competência legislativa privativa da União. Muito bem, vejam que há uma concomitância de instâncias para os atos violadores da probidade administrativa. Uma delas, e a que nós vamos tratar em especial nesse bloco, é a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa, com a reforma pós-2021, traz uma série de atos do que não caracteriza mais improbidade. Antigamente, havia uma menção genérica de que violar os deveres de honestidade, lealdade,
imparcialidade às instituições configurava improbidade. Esta premissa continua válida a despeito desse dispositivo, que era o artigo 4º, ter sido revogado. Entretanto, o legislador foi pensar na jurisprudência, foi olhar para o cotidiano e disse: eu vou pegar situações que acontecem comumente e que eu entendo que não devam ser punidas a título de improbidade e vou deixar expresso na lei que não configuram mais esse tipo de ilícito. Em algumas situações o legislador foi muito bem, muito justo, coerente, em outras me parece que se excedeu e violou aquela diretriz da qual nós falamos anteriormente, da vedação à proteção deficiente do bem jurídico, probidade administrativa. Mas vamos lá. Diz o artigo 1º da nova lei de improbidade administrativa que não é ato de improbidade aquele comportamento praticado em divergência doutrinária, em divergência jurisprudencial, ainda que não seja a majoritária, ainda que não venha posteriormente a ser consolidada no âmbito das cortes. Esse entendimento ele vem ao encontro do que já estabelece a nova lei do abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019, e me parece muito correto. Como dizer que alguém é corrupto, como dizer que alguém agiu de má fé, se o autor X, Y, Z, W, se o TJ do Ceará, se o TJ do Piauí, eventualmente possuem entendimento divergente da maioria dos tribunais, legitimando e atestando ou corroborando aquele tipo de comportamento. Há um mínimo de boa-fé objetiva nesse tipo de situação e o legislador me parece que foi muito sábio nesse tocante. Mas, Igor, o direito é objeto de polêmica em quase tudo, sim, em quase tudo, mas me parece que desviar dinheiro público, que usar bem público para fins pessoais, que nomear parentes para cargos ali de primeiro, segundo ou terceiro escalão de livre nomeação, fazer o famoso toma lá da cá, tudo isso nós sabemos e todos nós temos esta sensação, são comportamentos que violam por si só a probidade, independente de trazer ali qualquer polêmica ou não. Mas no dia a dia, no cotidiano, existem situações que a dúvida razoável faz surgir múltiplas interpretações. E por que, então, punir alguém com penas severas, tais quais as dispostas na Lei 8429, se os estudiosos, se os julgadores não se entendem? Então, é um dispositivo extremamente salutar, que permite maior liberdade aos gestores de boa-fé, que querem acertar e muitas vezes erram. E é importante lembrar o seguinte: o fato de existir divergência descaracteriza a improbidade, mas não impede o controle da legalidade. É claro que a simples doutrina única ou minoritária vai legitimar um tipo de comportamento se todo o resto diz algo em sentido contrário, se a proporcionalidade, se a razoabilidade apontam para outro caminho. O controle da legalidade ele é apartado da improbidade. Na legalidade, eu olho de fato se aquilo é razoável, se aquilo é possível, se aquilo segue a concretização do interesse público. Aqui na improbidade, eu tenho um olhar voltado para punir aquele indivíduo corrupto, desonesto, seja na perspectiva material ou intelectual. Então, esse dispositivo me parece extremamente salutar e bem-vindo, porque traz uma certa margem de liberdade para os gestores públicos que querem atuar e que muitas vezes se veem tolhidos diante de algumas situações pontuais dos órgãos de controle. Muito bem, mas essa é apenas a primeira zona de exclusão dos atos de improbidade trazido pela Lei 14.230 de 2020. A lei diz também que não caracteriza ato de improbidade administrativa a prática do ato funcional sem a intenção específica de causar
qualquer dos comportamentos previstos na lei. Como assim, Igor? Veja, os atos de improbidade estão previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8429 de 92. Artigo 9º, enriquecimento ilícito. Artigo 10, aqueles que causam prejuízo ao erário. Artigo 11, aqueles que violam os princípios da administração pública. Há outros atos de improbidade previstos na legislação extravagante. Há mais 6 leis que tipificam atos de improbidade. Porém, aqui na Lei 8429 de 92, para que eu impute improbidade a alguém, é preciso efetivamente que eu demonstre, que eu prove que o indivíduo agiu deliberadamente para praticar aquele comportamento. Não há, portanto, associação automática entre voluntariedade do comportamento e improbidade. Eu preciso demonstrar voluntariedade, agiu de fato porque quis daquela forma, mas também queria aquele resultado. É uma mudança de paradigma muito grande. Há aqui a instituição do chamado dolo específico. Antes, punia-se na improbidade somente a título de dolo genérico, isto é, eu tenho um comportamento voluntário, eu pratiquei aquela ação, eu me omiti deliberadamente. O resultado aconteceu, não aconteceu, a pessoa respondia por ato de improbidade. Agora não. Agora a lei diz, não é ato de improbidade o comportamento meramente voluntário do agente. Para que haja improbidade, eu preciso, além da voluntariedade, o tal dolo específico de produzir um daqueles resultados previstos na lei. Enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação aos princípios da administração pública. Muita gente questiona a instituição do dolo específico e, ao meu sentir, de forma correta. No meu livro de improbidade administrativa eu questiono isso muito e eu vou explicar aqui para vocês o porquê disso. É claro que a instituição de um dolo específico para a improbidade é algo a priori razoável. Porque se eu digo que alguém é corrupto, se eu imputo uma acusação de corrupção a alguém, eu preciso de fato demonstrar que ele simplesmente não agiu aleatoriamente, mas que ele tinha ali uma intenção má subjacente ao seu ato. Entretanto, exigir prova de dolo específico, como faz a lei, e não dar as ferramentas legais para que eu traga a juízo esta demonstração, é, ao fim e ao cabo, aumentar a impunidade e criar a chamada prova diabólica, em que eu digo, você precisa demonstrar isso, mas eu não te dou os mecanismos para tanto. Isso viola, minhas amigas, meus amigos, o chamado princípio da paridade de armas, tão decantado no meio jurídico. Ok, quer instituir dolo específico? Institua. É uma opção legislativa. É uma opção legislativa que me parece razoável, mas possibilite as ferramentas. Porque se você não dá as ferramentas a quem investiga, você está, ao fim e ao cabo, promovendo impunidade. Você está quebrando a simetria, a paridade que deve existir entre acusação e defesa. Aliás, esta simetria entre acusação e defesa, ela é escancaradamente desrespeitada na nova redação da lei. Nós vamos ver isso. Mas vejam, eu dizia que é preciso trazer as ferramentas probatórias. E como eu provo dolo específico? Dolo específico eu provo com interceptação telefônica, mas eu não posso fazer interceptação no juízo cível, na investigação da improbidade, porque a Lei 9296 e 96 diz que é somente para os crimes punidos com reclusão. Eu não posso fazer uma quebra de sigilo telemático, somente na perspectiva criminal. Eu não posso, ou ainda que possa, isso é questionável,
fazer uma colaboração premiada na questão da improbidade administrativa. Isso está sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal ainda, em sede de repercussão geral. Então, as três principais ferramentas probatórias de como se demonstra um dolo específico não podem ser usadas na ação de improbidade administrativa. Isso traz, como eu disse para vocês, a violação, a proporcionalidade, na perspectiva da vedação à proteção do deficiente, isso traz violação à paridade de armas. Quer instituir dolo específico, traga as ferramentas também para o juízo cível, sob pena de você impedir a fiscalização. Há, porém, aqui uma válvula probatória muito importante que a doutrina pouco tem debatido e que eu já falei no meu livro. Vejam, o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, nos parágrafos 1º e 2º, diz claramente que a Convenção de Mérida, que o dolo específico lá exigido, está incorporado ao regime jurídico da Lei 8429 de 92. Isso significa dizer que toda a lógica investigatória, toda a lógica probatória e toda a lógica punitiva da Convenção de Mérida está dentro do sistema da probidade administrativa. E aqui eu chamo a atenção para o artigo 28 da Convenção de Mérida. O artigo 28 da Convenção de Mérida diz claramente que o dolo específico pode ser demonstrado, pode ser inferido, pode ser deduzido a partir de circunstâncias objetivas. Vou dar um exemplo que todos nós vamos entender, principalmente em ano eleitoral. Sabe-se que não raro empresários, porque empresas não podem mais fazer doação para a campanha eleitoral, mas empresários, sócios de empresas, donos de empresa, representantes de empresa, fazem contribuições às campanhas eleitorais. Muitas vezes fazem doação às campanhas eleitorais da direita, do centro e da esquerda, exatamente para poder estar bem com todo mundo. E quando o político que recebeu a doação vence ali a eleição, principalmente nos casos de poder executivo, qual é a providência que se verifica no cotidiano administrativo? Uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade de licitação para contratar, adivinhem só, a pessoa jurídica da qual aquele doador é sócio, é representante ou mesmo que ele indica. Alguém precisa desenhar ou confessar que o ato anterior da doação abriu as portas para a contratação posterior, principalmente quando nós estamos diante de uma contratação com vícios formais, com inexistência dos motivos determinantes que a lei autoriza? Claro que não. E é exatamente isso que o artigo 28 da Convenção de Mérida, agora incorporado à Lei de Improbidade, autoriza. Indução do dolo específico a partir de fatos objetivos. Eu tenho o fato A objetivo. João deu dinheiro para a campanha de Antônio. Antônio assumiu a chefia do Poder Executivo. A empresa de João foi contratada de forma indevida, de forma direcionada. É claro que B é consequência automática objetiva do A. O dolo específico pode ser inferido, pode ser deduzido destas circunstâncias objetivas. Então, mesmo havendo um prejuízo muito grande, a questão do uso das ferramentas probatórias, existe a possibilidade, portanto, do juízo indutivo para a demonstração do dolo específico. Mas o dolo específico, em matéria de improbidade, é um retrocesso. Por estas circunstâncias que eu coloquei, inclusive o STJ há muito tempo decide e falava, quando condenava pelo dolo genérico, que a instituição de um dolo específico em improbidade seria um retrocesso.
E esse retrocesso fica muito mais claro quando você analisa o conjunto do sistema brasileiro anticorrupção. Os crimes de corrupção, e olha que eu estou falando de delitos de direito penal, de última ratio, em que se exige rigor máximo punitivo. Os crimes de corrupção, via de regra, não exigem dolo específico. E é no crime o local onde eu posso fazer uso daquelas ferramentas invasivas, interceptação, quebra de sigilo telemático, colaboração premiada. Haveria, portanto, razoabilidade, haveria, portanto, proporcionalidade em, no crime, o comportamento X não exigir dolo específico, mas no cível exigir dolo específico e eu não ter como usar as ferramentas probatórias idôneas para tanto. Esse fato demonstra bem como o dolo específico é mal-vindo, é desproporcional no tocante à probidade. A retirada do elemento culpa, esse sim, esse foi extremamente salutar, como nós falamos anteriormente. Não há como se imputar desonestidade, não há como imputar corrupção a quem quer que seja de forma imprudente, negligente ou imperita. Mas o dolo específico é algo extremamente maléfico. Eu cito aqui como exemplo de crime que exige dolo específico, o crime de fraude à licitação. Antigo artigo 89 da Lei 8666 de 93, agora artigo 337-E do Código Penal. A redação típica, quando vocês forem ler, não fala em qualquer finalidade específica. Porém, STF e STJ possuem jurisprudência consolidada já no sentido de se exigir esse dolo específico. O artigo 90 da Lei 8666 de 93, agora artigo 337-F do Código Penal, este sim que exige dolo normativo específico. Então, são poucos crimes que se exige dolo específico. O de prevaricação, artigo 319 do Código Penal, em que é necessário demonstrar que o comportamento, a ação ou a omissão dolosa do agente público se deu para a satisfação de um interesse público, de um interesse pessoal específico. Mas a regra geral dos crimes de corrupção, dos crimes contra a administração pública principalmente, é de dolo geral. Por que então o mesmo comportamento que possui enquadramento penal sem dolo específico vai ter que exigir dolo específico na seara civil? Essa questão ela não pode passar desapercebida, porque ela vai ter repercussão lá no final. Não provado o dolo específico e não provado porque não se tem os mecanismos para tanto, haverá uma enxurrada de absolvições. Agora, atenção na questão do dolo específico, minhas amigas, meus amigos. Dolo específico é elemento punitivo dos novos atos de improbidade. Eu não posso pegar uma ação de improbidade que vem tramitando regularmente, que está concluso para a sentença, ou que foi julgado e está em sede de apelação perante um tribunal. Olhar para ela e dizer, absolvo, e absolvo porque não há prova do dolo específico. Primeiro porque dolo específico é um retrocesso, nós vimos isso por quê? E se é um retrocesso normativo, é uma exigência normativa a mais, ele só pode incidir daqui para frente. E ao incidir daqui para frente, os magistrados não podem simplesmente absolver sob a inexistência da sua prova. Até porque, se não era exigido antes, como se exigir que naquela ação houvesse prova? Se tiver a prova do dolo específico, ótimo, é um plus, mas você não pode mandar retroceder nessa perspectiva. Aqui também há uma repercussão prática muito importante que nós temos visto com alguma frequência no dia a dia das ações de primeiro e segundo grau. Ao entrar em vigor a lei, muitos magistrados determinaram a intimação do Ministério Público para
se manifestar sobre os termos da ação, para se manifestar sobre o dolo específico e, posteriormente, ele poder julgar. Ora, dolo específico, meus amigos, é matéria de instrução processual. Eu só posso demonstrar a voluntariedade específica, o fim deliberado de um comportamento, quando eu ultimar, quando eu concluir a instrução processual. Eu não posso abreviar ou simplesmente sanear um processo e dizer: aqui não há prova de dolo específico, absolvo sumariamente os acusados. Aqui não há prova de dolo específico, eu não recebo a ação de improbidade administrativa. Ora, tal qual a defesa possui o direito legítimo, constitucional, de produzir as provas pelas quais entende que seu cliente é inocente, o Ministério Público ou qualquer outro legitimado da ação de improbidade, as pessoas jurídicas possuem essa legitimidade ainda sob a nova lei após liminar na ADI, o MP possui o direito de produzir a prova pela qual ele entende que vai demonstrar que houve o dolo específico. Portanto, há um cerceamento de direito, há um cerceamento ao que o STJ chama de jus accusationis, quando o juiz, quando a juíza olha para o processo e diz: absolvo, mas absolve sem fazer a instrução processual, ou não recebe a inicial dizendo que não há prova de dolo específico. Ele não pode fazer isso. O STJ dizia isso já de maneira pacífica antes da nova lei, em que se exigia somente dolo genérico. Agora, com a exigência do dolo específico, isso ficará muito mais forte na jurisprudência, porque se eu tenho um robustecimento da carga probatória, eu preciso garantir que quem acusa demonstre que somente aquela prova específica é que vai trazer a explicitação do fim específico, tá bom? Então, atenção a essas antecipações, a essas abreviações probatórias que vêm sendo realizadas na prática. Acusação e defesa possuem ou devem possuir paridade, e a paridade se assegura com as mesmas oportunidades. Aliás, aqui não se pode deixar de fazer menção a um dispositivo claramente inconstitucional da lei que diz ser nulo de pleno direito o processo em que o juiz deixa de atender qualquer providência probatória requerida pela defesa. E só pela defesa, pasmem os senhores. Vou dar um exemplo muito concreto que aconteceu comigo e que demonstra o absurdo desse tipo de situação. Certa vez eu trabalhei numa comarca e ajuizei diversas ações de improbidade, inclusive contra o juiz que trabalhava lá, hoje é um ex-juiz demitido, e uma das partes requereu a oitiva de uma pessoa em Hong Kong, outra ouviu a oitiva de uma pessoa em Taiwan. Os senhores imaginem as cartas rogatórias que precisariam ser expedidas, o tempo que isso ia levar. E quando nós olhávamos para esse tipo de expediente, quem eram as pessoas intimadas a prestar depoimento, eram pessoas que nunca tinham andado na cidade, que não sabiam nada dos fatos sob apuração e que seriam ouvidas simplesmente sobre o comportamento que elas sabiam ter o requerido anos atrás. As chamadas testemunhas de conduta, mas isso era uma ação de improbidade. Se isso acontecesse hoje, o juiz teria que mandar expedir as cartas rogatórias, ainda que claramente protelatórias, sob pena de nulidade. Claro que, à época, o magistrado indeferiu, demonstrando que eram providências meramente protelatórias, meramente inúteis, que visavam retardar injustificadamente o andamento processual. Mas agora não.
Agora o juiz está obrigado a cumprir e deferir toda e qualquer providência probatória solicitada pela defesa. E vejam que é só pela defesa. Não se fala em nulidade por não atender pleito probatório da parte que acusa. Então esse é um dispositivo claramente inconstitucional que quebra também a questão da possibilidade de paridade e de demonstração do dolo específico, tá bom? Atenção a isso. Mas dolo específico é um tema que rende muito ainda na improbidade administrativa. Nós temos o chamado, ou a tese da chamada expansão do dolo específico para os ilícitos correlatos. O que é isso? Isso eu tratei e escrevi no meu livro Reflexos Eleitorais da Nova Lei de Improbidade Administrativa, também publicado pela editora Mizuno. Um fato X, ele pode ter múltiplas repercussões. Nós já vimos, principalmente à luz do artigo 37, parágrafo 4º. Ele pode ser ato de improbidade, ele pode ser crime eleitoral, ele pode ser um ilícito eleitoral civil, ele pode ser um crime contra a administração pública, ele pode ser, ali especificamente, uma infração disciplinar. Ora, o dolo específico, ele é exigido para caracterizar o ato de improbidade administrativa. Os ilícitos correlatos ao ato de improbidade administrativa não têm a expansão do mesmo. Portanto, ilícitos correlatos aos atos de improbidade não exigem dolo específico para a sua caracterização. O ato de improbidade, que é conduta vedada em ano eleitoral, lá da Lei 9.504 de 97, continua sendo punido na Justiça Eleitoral com o dolo genérico. A infração administrativa disciplinar decorrente daquele ato de improbidade continua sendo punido somente a título de dolo genérico. O crime da mesma forma. Então, atenção, porque isso traz algumas repercussões práticas, principalmente para o registro das candidaturas em 2022. E por que eu digo isso? Ora, nós sabemos que a condenação por ato de improbidade, seja ela colegiada, seja ela transitada em julgado, em um ato de improbidade que gere ao mesmo tempo enriquecimento ilícito e dano ao erário, ela gera a inelegibilidade do indivíduo. Isso está no artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 64/90. Ora, o indivíduo que foi condenado colegiadamente ou com trânsito em julgado, ele o foi com base no dolo genérico antes existente na Lei 8429 de 92. Não pode agora chegar no registro de candidatura e dizer, meu candidato é elegível, ele foi condenado com base em dolo genérico, mas para ser inelegível precisa que a improbidade seja com base em dolo específico. E também não se pode requerer suspensão da inelegibilidade exatamente com base na instituição do dolo específico, tá bom? Aliás, é sempre bom lembrar que a súmula 41 do TSE veda que a Justiça Eleitoral adentre no mérito específico do que foi julgado pela Justiça Comum. Outra situação também importante na instituição do dolo específico diz respeito à desaprovação de contas. A desaprovação de contas dos gestores, sejam elas de governo, de gestão, que está sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal como de competência da Casa Legislativa, ela deve ser realizada sob um juízo de dolo genérico. E uma vez realizado este juízo, uma vez condenado, uma vez desaprovada a conta do indivíduo, ele também se torna inelegível. E ao se tornar inelegível, não pode postular registro de candidatura.
a lógica da inexistência do efeito expansivo do dolo específico para a inelegibilidade da condenação por improbidade é a mesma aqui na desaprovação de contas. Aliás, há um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral de 10 de março de 2022, ratificando, corroborando essa linha de pensamento. A pessoa tinha lá um recurso especial eleitoral no TSE, estava com o seu registro indeferido porque teve contas desaprovadas e postulou a aplicação retroativa da nova lei de improbidade, especificamente na questão do dolo específico e dizendo, eu não posso mais ter o meu registro indeferido, agora o dolo é específico, eu fui condenado, eu tive minhas contas desaprovadas por dolo genérico. E o TSE foi exatamente na linha contrária, disse, dolo específico é matéria da ação de improbidade. Não se aplica à sua hipótese. O ilícito pelo qual você teve o seu registro indeferido, com o reconhecimento da sua inelegibilidade, foi desaprovação de contas. É ilícito correlato, não é ato de improbidade, e o dolo específico, ele não se expande para o ilícito correlato. Então, vejam que o dolo específico possui uma multiplicidade de consequências, seja na ação, seja na produção probatória da ação de improbidade, seja na questão da expansão do dolo específico que inexiste aqui, tá bom? Além disso, é sempre importante lembrar que se você é partidário da tese de que a nova lei de improbidade ela pode retroagir, ainda assim, o dolo específico não pode ser exigido na perspectiva das inelegibilidades. E por que não pode? Porque inelegibilidade, à luz do que diz o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, é matéria restrita, é matéria específica de lei complementar. E somente lei complementar poderia vir a modificar a lei complementar 64/90, sob pena de inconstitucionalidade formal. Então, não há como escapar. Dolo específico, matéria somente das ações de improbidade, não sendo expandido para qualquer ilícito correlato. Ok? Bem, pessoal, outra mudança substancial no regime dos atos de improbidade diz respeito à taxatividade ou não dos atos previstos na Lei 8.429 de 92. Anteriormente, a Lei 14.230/2021, todas as modalidades possuíam um rol meramente exemplificativo. Então, provado o enriquecimento ilícito do agente público, provado o ato de dano ao erário, provado o ato violador dos princípios da administração pública, haveria a configuração da improbidade, independente daquele comportamento específico estar descrito na norma como tal. Isso gerava muitos problemas e muitos questionamentos por parte dos gestores e advogados que se diziam amarrados, engessados, usava-se até uma expressão muito comum na prática forense de apagão das canetas. Ninguém tem mais coragem de decidir, ninguém quer mais assinar um ato público formal porque vai ser processado pelo Ministério Público por improbidade, por suposta violação aos princípios. E essa era uma acusação, ao meu sentir, de certa forma compreensível, mas não justificável no fim das contas, porque quando nós falamos de descumprir deliberadamente princípios administrativos, nós estamos a falar de um agente público que descumpre porque quer a lei, que viola a impessoalidade porque quer, que viola a moralidade porque quer, não por descuido, porque no artigo 11 só se punia a título de dolo, que se viola a publicidade porque quer, que faz promoção pessoal da publicidade institucional porque quer.
Isso é corrupção, isso é desonestidade, não na perspectiva patrimonial. Porém, o conceito de corrupção é amplo. É o desvio de finalidade, é o uso desviado das prerrogativas estatais que foram conferidas a alguém. É por isso que se diz que alguém é mandatário, ele é mandado, ele cumpre o papel de representar alguém à luz da diretriz principiológica também. Mas o parlamento resolveu modificar esta lógica e agora todo e qualquer ato de improbidade que especificamente diga respeito à violação de princípios administrativos, ele está contemplado no rol taxativo. Os artigos 9 e 10 continuam possuindo um rol meramente exemplificativo, mas a violação de princípios administrativos possui um rol específico e não admite mais um juízo extensivo. Esse é outro grande retrocesso da nova lei de improbidade, como nós vimos, porque torna indiferentes, vejam como é grave isso, tornam indiferente na perspectiva da improbidade aqueles atos de pedido de propina, de perseguição política, de tortura policial, dentre outros. É claro que isso viola a improbidade, a probidade. E vejam como isso tem repercussão severa. Digamos que o promotor de justiça pede propina para praticar um ato X, para não processar alguém. Esse promotor, ele está submetido a um crime de corrupção, claro, mas ele não vai poder ser processado por improbidade administrativa. O crime é um crime contra a administração pública, que viola a moralidade administrativa, mas na perspectiva civil, ele não vai responder por improbidade. Só vai responder se receber a propina, mas eu estou falando só do exemplo de pedir, de solicitar a vantagem indevida em razão do cargo, do emprego ou do seu ofício. Esse exemplo bem demonstra como transforma o direito penal em prima ratio ao invés de última ratio, tá certo? Então, esses são alguns dos elementos iniciais do ato de improbidade que nós estamos falando, deste novo regime. Vejam que eu ainda estou falando do que não caracteriza ato de improbidade. Nós ainda não acabamos, porém agora vamos trabalhar a perspectiva aqui do quiz para que fixemos algumas premissas assentadas nesse bloco. Vamos lá. Questão 1. Os atos de improbidade administrativa exigem para a sua configuração. Item A. Dolo específico como regra geral, mas podem ser sancionados nos casos de dolo genérico de forma excepcional. Esse item está errado. Nós vimos que o artigo 11, parágrafos 1º e 2º da Lei 8429 de 92, com redação dada pela Lei 14.230/2021, exigem sempre dolo específico. Aliás, meus amigos, percebam o seguinte: há uma hipótese de exigência de duplo dolo específico, para vocês perceberem como a coisa saiu do controle. Não prestar contas, a omissão na prestação de contas, é um ilícito constitucional. É violação a um princípio constitucional sensível que enseja, inclusive, intervenção estadual. Constituinte de 1988, no artigo 34, deixou assentado não prestar contas enseja intervenção. E o Constituinte de 88 não exigiu qualquer dolo específico para tanto. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, regula a não prestação de contas. E diz que não prestar contas é ato de improbidade administrativa. Isso está no artigo 73 da Lei Complementar 101 de 2000. Na Lei Complementar 101 de 2000, não se exige qualquer dolo específico. Muito bem. Vem
a Lei Ordinária 14.230 de 2021 e diz que, para que não prestar contas seja ato de improbidade, é preciso, além do dolo específico de não prestar contas, de não querer prestar contas, que esta não prestação de contas seja voltada para beneficiar alguém. Ora, pode uma lei ordinária modificar o sentido, o alcance e a proteção dada pela Constituição e por uma lei complementar? Claramente não. Esse é o motivo pelo qual se entende que este duplo dolo específico na ausência de prestação de contas é inconstitucional. Mas o item A, portanto, está errado, porque a lei exige o dolo específico em todos os atos de improbidade. Item B. Os atos de improbidade exigem dano ao erário e enriquecimento ilícito de forma cumulativa. Errado. Nós vimos que existem duas modalidades autônomas. Uma do enriquecimento ilícito, artigo 9º, outra do dano ao erário, artigo 10. A cumulatividade, a conjugação obrigatória de enriquecimento ilícito e dano ao erário, ela é exigida para o surgimento da inelegibilidade, tal qual diz o artigo 1º, inciso 1º, da Lei Complementar 64/90, tá bom? Isso, inclusive, é objeto de questionamento. O ministro Edson Fachin, por exemplo, seguindo e citando honrosamente meu livro, segue a linha de pensamento que basta um dos elementos para caracterizar a inelegibilidade, mas não é esse o entendimento majoritário. Item C. Exigem reprovação pelos tribunais de contas. Não. A lei de improbidade continua dispensando a questão da aprovação ou rejeição de contas pelos tribunais de contas para a caracterização do ato de improbidade. E D, que não haja divergências sobre a interpretação da norma supostamente violada. Correto, nós vimos que a vedação, a chamada improbidade hermenêutica ou improbidade por hermenêutica, ela está agora positivada no artigo 1º, parágrafo 4º. Portanto, pessoal, alternativa D, a correta conforme nós vimos. Podemos passar para a próxima questão, por favor. Não se submetem à lei de improbidade administrativa os seguintes atos: dilapidação e desvio ou malbaratamento dos recursos públicos repassados aos partidos políticos. Esse foi um dos pontos que nós falamos sobre retrocessos da nova lei de improbidade e corresponde exatamente ao que está disposto no artigo 23C, com a redação dada agora pela Lei 14.230/2021. Dispositivo inconstitucional, mas que até sê-lo declarado, continua valendo e a alternativa correta é o item A, portanto. Então, pessoal, vamos passar para o próximo quiz. A violação aos princípios administrativos só configurará ato de improbidade administrativa quando: alternativa A, houver demonstração de que houve dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Errado. O ato de violação aos princípios, ele independe da demonstração de qualquer dano ou enriquecimento ilícito. Comprovado o dolo específico de violar os princípios, a pessoa está submetida a sanções legais do artigo 12, inciso 3º. Item B. Praticado com comportamento com dolo específico que deve ser analisado à luz da Convenção de Mérida. Correto. Todos os atos de improbidade, nós vimos, exigem dolo específico e especificamente na questão da violação aos princípios, os parágrafos 1º e 2º deixam isso muito claro. Então, a alternativa correta, a B de bola. Vamos só ver aqui a C. Demonstrado que houve lesão relevante ao bem jurídico tutelado. A lei não faz qualquer exigência de lesão relevante ao bem jurídico para a caracterização. Ela faz exigência para a sanção. Se houve ou não lesão relevante, isso vai repercutir no tipo de sanção. Nós ainda vamos ver isso mais à frente. E item D, pode dar ensejo à suspensão dos direitos políticos.
também foi uma grande modificação realizada agora. O artigo 12, inciso 3º, não traz mais sanção de suspensão de direitos políticos no caso de violação aos princípios, tá bom? Bem, pessoal, então encerramos por aqui o nosso bloco 2, em que estudamos esse regime inicial do ato de improbidade, o que não caracteriza o mesmo, e vamos dar seguimento ao estudo da matéria no próximo bloco. Aguardo vocês, até lá e um grande abraço. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.